Olá, que bom que você está aqui. Esse vídeo que você vai assistir agora é um extrato de uma live, então a qualidade do vídeo não tá lá aquela coisa, mas o assunto vale muito a pena, porque é nada mais, nada menos do que Ho'oponopono e todo o benefício que ele pode trazer para todas as áreas da vida, ok? Então, eu espero que você curta, que você goste e deixe seus comentários. E nos vemos num próximo vídeo. Namastê, gratidão por sua atenção. Da pessoa, né? Então vamos lá, gente. Vamos falar do Ho'oponopono. Legal, que bom que entrou o som. Essa é uma técnica havaiana, é uma técnica assim de muito tempo, é uma coisa muito, muito, muito antiga dos rituais havaianos, desde que o Havaí era um reinado, né? Eles tinham um rei. E a filha a última rainha tinha uma filha que era uma sacerdotisa, uma xamã, vamos dizer assim. Ela curava as pessoas, ela tratava das pessoas com uma técnica kahuna. O Ka significa luz e o Runa é a sabedoria, então a sabedoria da luz. Uma técnica, um ritual, né, havaiano, usado para curar pessoas. E a filha dessa rainha, eu vou ver o nome, gente, porque se tem uma coisa que eu não, que é uma característica minha, não ter memória para nomes, datas, números. O nome dela era, eu não sei se é assim que fala, Morna, na Lamaku Simeona. E ela desenvolveu ainda mais essa técnica, ela fez uma adaptação. E ela viveu de 1913 até 1992. E aí o Havaí já era um estado americano e ela viajou pelos Estados Unidos divulgando essa técnica e foi para a Europa, enfim, ela disseminou bastante a técnica, que é a cura por meio de palavras, por meio de cantos, mas ela percebeu, ela sintonizou, ela conexou com o seu eu interior, porque ela diz que toda cura é um desequilíbrio, uma desarmonia, uma desconexão da pessoa com o seu eu superior, com a sua mente superior, com o seu Deus interior. Cada um fala de uma forma, mas basicamente isso, é a conexão da pessoa com o seu Deus interior. Muito bem. E ela passou a usar as palavras, né? Por favor, me perdoe, eu sinto muito, gratidão. Depois foi colocado também o eu te amo. E isso foi sendo divulgado porque muita gente conseguiu ter muitas curas por meio vamos dizer assim, ritual, né? Mas não é um ritual como se costuma fazer com cerimônias. Não, é um ritual da pessoa com ela mesma. Se há uma desarmonia entre o corpo, a mente e o espírito, o que ela precisa fazer? Ela precisa se conectar por intermédio da sua mente, o seu corpo e o seu espírito. Olha que interessante. E ela foi divulgando essa técnica. E um outro havaiano, que era um médico, era um psiquiatra, e ele usava muito essa técnica também. E ele trabalhava num hospital psiquiátrico dentro de um presídio. E tinha uma ala que ele nunca atendeu nenhum paciente. Aqueles loucos eram mercenários, eram presidiários de alta periculosidade e havia muita briga, muita coisa errada naquela ala. E ele começou a fazer
um trabalho de Ho'oponopono, olha que interessante. Ele diz: se você tem um problema e chega até a mim, é sinal que eu, no meu passado, fiz alguma coisa que eu estou atraindo esse tipo de problema para mim. Olha que interessante. Então ele começou a fazer o Ho'oponopono pedindo perdão para o seu eu superior, para o seu Deus interior, para que ele se libertasse daquele passado, daqueles erros que ele cometeu. E aí, o que aconteceu? As pessoas, ele pegava a ficha daquele presidiário e ele via o problema daquele presidiário e ele fazia o Ho'oponopono para ele mesmo. Então ele falava: eu sinto muito porque no meu passado eu fiz alguma coisa que agora se reflete no caso dessa pessoa que chega até a mim por meio da ficha dela. E olhem que interessante, as pessoas foram se curando instantaneamente, espontaneamente, sem nenhuma intervenção psiquiátrica, sem nenhum atendimento dele junto àqueles presidiários. E quando esse processo, acho que levou uns 2 anos, se não me engano, quando esse processo todo acabou, as pessoas enlouqueceram e ali então foi mais e mais, enlouqueceram no bom sentido, né? Ficaram tão entusiasmadas. Eu tenho toda hora entrando essas mensagens aqui para mim e eu tenho que tirar para poder olhar para a tela. E as pessoas então começaram, cada um, a praticar a si mesmo. E é muito interessante, gente, porque você pode fazer essa técnica para qualquer coisa. Então, se você tem um mal-estar físico, vamos supor que você tem uma dor de estômago, você pode fazer essa mentalização, você não tem necessidade de falar alto nem nada. Lógico que se você puder ficar num lugar tranquilo, respirar algumas vezes lenta e profundamente, isso ajuda qualquer processo, né? Mas de repente você está num ambiente que não dá para fazer isso, você só faz uma reflexão com você mesmo e fala para você, vamos supor que você está com dor de estômago, você fala para o seu estômago, você pede perdão. Por favor, me perdoe, eu sinto muito. Eu te amo, gratidão, muito obrigada, ou qualquer coisa nesse sentido. É um agradecimento. Então você faz para aquele órgão que está doente, porque se ele está doente, é um sinal que existe uma desarmonia entre a sua mente, o seu corpo e o seu espírito. Então você pratica fazendo isso e as coisas vão se transformando. Agora, por que isso é tão fantástico? Pense comigo, olha as palavras. Por favor, me perdoe. Perdão é libertação. Eu sinto muito, então eu reconheço que eu sou responsável, alguma coisa que eu fiz no meu passado, às vezes de propósito e às vezes de uma forma inconsciente, sem querer, mas que eu acabei me prejudicando por causa daquilo. Às vezes prejudiquei alguém e isso reflete em mim, porque nós estamos todos interconectados. Nada que eu faça para alguém não tem um resultado. Nada. Tudo traz um resultado. Pode ser bom, pode ser ruim, mas é um resultado. Então, sempre que eu faço alguma coisa e aquilo vai retornar para mim como um mal, uma doença, um desequilíbrio emocional, né? Uma angústia, uma tristeza, uma raiva, um ódio, qualquer coisa, uma pessoa que me aborreça, um problema financeiro, qualquer coisa, gente. Tudo é resultado de alguma coisa que eu emiti, consciente ou inconscientemente. Então eu peço perdão.
Para quem que eu estou pedindo perdão? Para meu Deus interior, para o meu eu superior. Então, eu peço perdão porque eu falhei e eu assumo a responsabilidade. Então, quando eu peço perdão, é uma libertação. Eu sinto muito, então eu assumo a responsabilidade que eu fiz alguma coisa que provocou aquele resultado. Eu te amo. O eu te amo, ele foi agregado mais tarde, mas é uma coisa fantástica, extraordinária, né? Porque o amor é o maior construtor que existe no planeta. Com amor você constrói coisas boas, dignificantes. Então eu te amo. E eu agradeço porque a gratidão abre as portas. Então a gente pode usar essa técnica para qualquer tipo de problema que surja na nossa vida. Às vezes a gente pensa que a gente não tem responsabilidade por alguma coisa que nos afetou vindo do externo. Sei lá, qualquer coisa, eu perdi emprego, a empresa faliu, não fui eu que fui um mau funcionário e fui demitido. Não, a empresa faliu, a culpa não é minha. Mas a responsabilidade de estar naquela empresa, naquele momento, é minha responsabilidade. Então, a partir do momento que a gente assume a responsabilidade por qualquer coisa que nos aconteça, por mais impossível que a gente possa achar que a responsabilidade é nossa, muito mais profundamente a gente vai entender que é, porque nós somos teleguiados pelo nosso subconsciente. E o que é que está lá dentro do nosso subconsciente? Sistemas de crenças que nós trazíamos de vidas passadas, da nossa gestação, desde que a gente foi gerado, a gente está absorvendo crenças da nossa mãe, da nossa avó materna, assim que a gente, e até do nosso pai por tabela, né? Porque as crenças dele interferem, influenciam no bem-estar ou não da mãe que está gestante, e o bebê absorve aquilo também. E durante a fase mais importante da vida, que é a primeira infância, nós estamos assimilando informações e, vejam bem, o cérebro é como o hardware do computador. E a mente é o software. Então, o hardware está limpinho, está limpo, não tem quase nada ali instalado. Tudo que vier pode ser instalado. Todos os programas podem ser instalados porque aquilo tem espaço aos montes, né? E essas crenças, essas falas que nós ouvimos, mesmo quando a gente nem entendia o que significava, nosso subconsciente já foi absorvendo e aquilo foi cristalizando um padrão. E o que acontece? Nós temos um nível super inconsciente, que é aquele instinto que nos guia, que nos dirige, que nos protege, que mantém a nossa vida. Nós temos um nível subconsciente onde estão as nossas emoções e onde estão os nossos princípios, crenças, valores. E nós temos um outro nível que é a nossa consciência, a nossa mente racional, que é a única que tem a capacidade para analisar, para aprender, para racionalizar, para questionar tudo o que nos acontece. E temos então o superior, a supraconsciência, que é aquele nível que está além da nossa consciência, dizer, a nossa alma, que nos conecta ao nosso espírito, ao nosso eu superior. Então essa supraconsciência que está ali interconectada, ela, quando ativada, porque nós
nem sabemos que isso existe na maioria das vezes, e muitas vezes o que acontece? Nós ligamos o piloto automático e vamos deixando nos envolver por emoções, por sistemas de crenças que vêm do inconsciente, e a gente não para analisar. Isso tem valor para mim agora? Porque se teve na primeira infância, gente, o cérebro só está totalmente amadurecido, com sua capacidade de análise pronta por volta dos 24, 25 anos de idade. Então, na primeira infância, não tem capacidade de racionalizar, não tem capacidade de discernimento, de pegar peças e confrontar uma com a outra para ver se aquilo tem um valor, se aquilo vale para a sua vida ou não. Tudo é assimilado como verdades. E como cristaliza padrão por repetição, vamos supor uma mãe que fala sempre para o seu filho, não fala desse jeito que é feio, não fala assim que ninguém vai gostar de você, não fala assim porque ela está sempre reprimindo aquela criança. Ela pode desenvolver um problema sério que quando ela chegar na juventude, até na maturidade, ela não vai conseguir falar em público, ela não vai conseguir dar uma palestra, ela não vai conseguir se colocar num meio de uma forma segura e tranquila. Por quê? Lá no inconsciente dela foi cristalizado um padrão de que eu não sei falar, eu não sou aceito, eu não posso falar porque as pessoas não vão acreditar no que eu falo, não vão gostar de mim. Então a pessoa fica totalmente bloqueada nessa área da vida. Só que isso acontece na primeira infância, quando ela não tem a capacidade ainda desenvolvida. Quando ela chega na vida adulta, que ela já tem discernimento, o que ela deveria fazer? Vem aquela energia, você não vai conseguir. Se você está conectado com esse seu eu superior, com essa sua supraconsciência, você questiona, por que não? Quem é que falou? A sua mãe falou que você não ia conseguir. Sim, essa era a realidade dela, essa era uma crença dela. Não necessariamente eu preciso continuar acreditando nisso. Eu tenho argumentos que eu possa analisar para ver se isso ainda é válido na minha vida ou não? E se eu fizer isso, o que acontece? Esse discernimento vai trazendo uma nova realidade para a minha vida. É muito simples de entender, mas não é fácil da gente ressignificar essa crença. E aí entra o Ho'oponopono. Então eu posso olhar, por exemplo, para essa minha dificuldade de falar em público e meditar em cima dela. Meu eu, a minha dificuldade de falar em público. Por favor, me perdoe, eu sinto muito. Eu te amo, eu sou grato. O que acontece? Eu estou pedindo perdão para mim, para o meu inconsciente que aceitou aquela informação sem discernir, porque ele não tem essa capacidade. Eu estou assumindo a minha responsabilidade com a minha alma, com o meu eu superior, porque até hoje, mesmo adulto, eu ainda tenho essa dificuldade. Então eu assumo que a responsabilidade é minha, porque agora eu posso analisar e avaliar se existe uma justificativa lógica para isso, ou se é uma crença que eu absorvi naquela época e mantive ela lá. Só sendo alimentada com as minhas emoções, com as minhas dificuldades, com os meus medos. O eu te amo é para o meu eu superior. É para minha energia divina. É para minha centelha divina. Eu te amo, a minha centelha divina. Gratidão. E eu agradeço porque agora eu percebo que eu posso mudar. Agora eu percebo que eu tenho essa conexão. E agora eu percebo que eu tenho competência para fazer as minhas escolhas. E a partir daí eu posso mudar qualquer coisa na minha vida. Vocês percebem que fantástico? Então eu dei um exemplo de um problema de saúde.
Eu dei o exemplo de um sistema de crença, o exemplo de um medo, um outro medo que eu absorvi durante a minha vida, medo de altura, como eu já tive uma época. Por que eu tenho medo de altura? Eu não sou nenhuma pessoa aloprada, eu não vou me atirar lá do alto da montanha, eu não vou chegar na beira do precipício. Para que eu tenho medo de altura? Não tem sentido lógico. Tem para o meu subconsciente que desenvolveu aquele medo. Emoção, gente, é mais forte. Olha que interessante. O instinto é o mais forte de todos, lógico. Instinto é o que nos mantém vivos. Depois são as emoções que estão lá no subconsciente. Elas são muito mais potentes, elas são muito mais poderosas e muito mais fortes do que o pensamento. Depois vem o pensamento. Só que olha que coisa fantástica, o pensamento é o único que tem capacidade de discernimento. Ele faz as escolhas. E aí, se eu escolho mudar, qual é o trabalho que eu vou fazer? Eu escolho deliberadamente mudar o pensamento, porque o pensamento eu consigo administrar, né? Pois bem, só que o pensamento atrela uma emoção. E ela vem sozinha, livre, leve, solta, acompanhar aquele pensamento. E o inverso também é verdadeiro. A emoção atrela um pensamento. Então, vamos pensar, eu tenho medo de altura, eu senti aquele medo, aquela emoção. Imediatamente eu vou falar, ai meu Deus, eu vou cair, ai o que vai acontecer, isso aqui é muito perigoso. E o meu pensamento vem aquela caraminhola de pensamentos que ficam o tempo todo, o tique e o teco se confrontando. E mesmo que eu fale, não, mas aqui não tem perigo, eu deixei a emoção tomar conta. E ela vai predominar. Se eu falar conectada com a minha centelha divina, com o meu espírito, quem manda aqui sou eu determino, eu escolho. Eu vou escolher pensar em outra coisa e eu vou distrair a minha mente subconsciente, eu distraio e eu canalizo racionalmente o meu pensamento para uma outra coisa. Imediatamente a minha emoção muda. Se não conseguir de imediato, você muda a sua fisiologia, muda a postura, levanta, respira, levanta a cabeça, infla o peito, põe a mão na cintura numa postura muito poderosa e pense uma coisa muito agradável. Quando nós mudamos a fisiologia, nós mudamos a respiração. Isso muda a quantidade de oxigênio que chega até o cérebro e isso melhora a capacidade cerebral. Então, ele vai melhorar o quê? Ele vai melhorar a nossa condição de escolher pensamentos, de administrar pensamentos. E aí fica muito mais fácil a gente controlar a emoção. É com essas escolhas que nós vamos usar o Ho'oponopono para mudar qualquer tipo de situação. Então, aconteceu um acidente, eu bati o carro. Mas não fui eu que bati, vieram na contramão e bateram no meu carro. A culpa não é minha. Não, a culpa não é sua. E nós nunca falamos de culpa, nós falamos de responsabilidade. Se aquilo aconteceu naquela hora, naquele momento, naquele lugar, por algum motivo inconsciente, eu estava lá. Então, se eu estava lá, eu não sei por quê. O que me motivou a estar lá, muitas vezes, é algo inconsciente. Muitas vezes não acontece com vocês. Vocês têm que ir para um determinado lugar e vem um insight, né? Vem uma intuição. Olha, não vai por tal rua. Aí você fala, como não vou por tal rua? Todo dia eu vou por esse caminho. Aí vem aquela intuição, não vai por essa rua. Você está recebendo o aviso, mas você não dá a menor bola para ele. Essa é coisa da minha cabeça. E vai. E chega lá,
tem um engarrafamento, acontece alguma coisa, e você fica 2 horas lá parado. Então, a responsabilidade de estar lá é sua. A mesma coisa, se o carro veio, atravessou um farol e bateu em você. Outro dia eu estava parada num farol vermelho. Veio um motoqueiro, entrou na minha traseira com tudo, arregaçou. Fiquei desesperada, até parecia que a culpa era minha. Eu estava parada no farol, ele veio e entrou na minha traseira com tudo. Gente, eu fiquei enlouquecida, porque o cara desmaiou lá em cima do porta-mala, foi uma loucura toda, e eu querendo socorrer o rapaz, e não conseguia chamar a ambulância, não conseguia... Enfim, mas por que é que eu estava tão angustiada se eu estava parada no farol e ele veio, falando no celular, entregador de iFood, e foi ele que entrou na minha traseira? De alguma forma inconsciente, eu nunca descobri o porquê, eu atraí aquilo para mim. Energia. A minha frequência não devia estar boa, alguma coisa fez com que ele precisava bater em alguém, né? Porque foi ele que entrou na traseira. Então vamos naquele que está lá naquela frequência. Às vezes a tua frequência está baixa porque você está indisposto, dormiu mal, comeu mal, brigou com o chefe, alguma coisa aconteceu, a tua frequência caiu. E aí você entra numa energia que tantas coisas ruins podem acontecer. Então a responsabilidade da gente estar naquele lugar, naquela hora, é nossa. Nós atraímos aquilo por algum motivo. Entra o Ho'oponopono. Eu peço para minha alma, para o meu corpo, para o meu espírito, por favor, me perdoe. Eu peço para o meu carro, por favor, me perdoe, porque o meu carro foi prejudicado pela batida. Eu posso fazer o Ho'oponopono para minha casa, para o meu cachorrinho, para as minhas plantas. Eu posso fazer para uma pessoa que eu queira bem, eu posso fazer para um órgão do meu corpo, eu posso fazer para uma situação que eu esteja vivendo. Porque se eu atraio para mim aquilo, mesmo que de uma forma inconsciente, em algum nível existe uma responsabilidade. Então, por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Eu te amo. Muito obrigado. Ou gratidão. Agora, às vezes, dependendo do nosso nível emocional, dependendo da forma como a gente está, se acontece alguma coisa com uma pessoa que a gente já está meio estremecido, gente, o ego é o ego, ele existe e a gente tem que trabalhar esse danadinho desse ego uma vida inteira. Às vezes a gente não vai conseguir falar o eu te amo, né? Você brigou com seu chefe, o seu vizinho, sei lá eu com quem, um desafeto, vai. Você brigou com uma pessoa que você já nem gosta muito e acabou falando um monte de coisa e depois você fala, caramba, não precisava ter exagerado, eu não precisava ter dito isso. Eu vou fazer o Ho'oponopono para mim, vou fazer o Ho'oponopono para eu me libertar desse vínculo energético que eu crio com essa pessoa por causa da briga. Olha que interessante. O perdão é tão fantástico, gente. O perdão é tão maravilhoso. Porque o perdão é para você se libertar daquela situação com aquela pessoa ou com aquele fato, com aquele acontecimento. Enquanto você não perdoa, você fica atrelado àquilo. Então, tem gente que fala, você dorme com o inimigo todas as noites enquanto você não perdoa, né? Porque fica, lógico, criou uma conexão. É de raiva? É, mas é uma conexão. Cada vez que você pensa naquela pessoa, você tem aquela raiva. E você está alimentando a raiva. Olha que estrago que você está fazendo na sua vida. Tá? Na da pessoa também. Mas na sua, você é responsável pela sua vida.
Então, quando você faz alguma coisa, brigou lá com o fulano e tá com raiva dele, você provavelmente não vai conseguir falar eu te amo, né? Provavelmente não. Mas você consegue falar pensando: por favor, me perdoe. Você está falando com o seu eu superior. Você está falando com a sua centelha divina. Você está falando com o seu Deus interior. Então, por favor, me perdoe, eu pisei na bola. Eu não precisava ter ido a extremos, eu não precisava ter falado o que eu falei. Eu sinto muito, eu assumo a responsabilidade porque eu fiz aquela besteira. Eu te amo é para o meu eu, não é para a pessoa com quem eu briguei, com quem eu discuti, com quem eu tive um entrevero. Eu te amo, eu amo a minha essência divina, eu amo o meu Deus interior. Gratidão, eu peço, por eu saber que essa centelha divina habita em mim e que me dá uma nova oportunidade. E o mais incrível é que eu não estou pedindo perdão para aquela pessoa. Eu estou pedindo perdão para a minha essência divina. Mas aquilo desmancha aquela conexão, aquilo alivia toda a tensão, aquilo acaba com o mal-estar. E aquilo é tão efetivo na vida da gente que muitas vezes a gente vai encontrar aquele desafeto, vai olhar para ele e vai falar bom dia. Não vai ter mais aquela, sabe? Aquele ranço. Então, o Ho'oponopono é um ritual que a gente faz com a gente, para a gente, mas que soluciona tantas situações, mesmo externas, que a gente acaba ficando encantada. O ideal seria fazer todos os dias, porque você vai criando uma conexão cada dia mais fortalecida com essa sua centelha divina, esse Deus interior, esse espírito tão elevado que nos proporciona a vida e todas as oportunidades que nós temos de aprender, de crescer e de evoluir. Então, é isso, gente. Isso é o Ho'oponopono. Um ritual havaiano de séculos que foi sendo até um pouquinho alterado, um pouquinho adaptado, mas que tem se espalhado pelo mundo, que tem trazido tantas maravilhas na vida de todos aqueles que praticam o ritual. E o ritual é modo de falar, porque o ritual é simplesmente você se conectar, você respirar e fazer uma meditação breve mesmo, simplesmente falando, pensando naquilo que você quer solucionar na sua vida e falando essas palavrinhas mágicas, né? Por favor, me perdoe, eu sinto muito, eu te amo, muito obrigada. Ok, gente? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se tiver, escreve aí no chat. Obrigada, Cici, que bom que você gostou. Eu gostaria que vocês falassem aí alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se foi claro, se todo mundo entendeu. E eu agradeço muito, muito, muito. Eu tô vendo que ninguém tá perguntando, então eu acho que eu me fiz entender, espero que sim. Qualquer dúvida também, manda um direct para mim que depois eu respondo. E muito obrigado por sua atenção. Nos vemos numa próxima live na quarta-feira, às 20h. Beijos no coração de vocês. Até lá.